Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, nós ainda estamos nesse período de distanciamento social, mas hoje eu gostaria de compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, uma breve meditação aí para abençoar a sua vida. E abaixe sua cabeça, feche seu olho, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado, Pai. Nós te agradecemos porque, mesmo passando por esse período, ó Pai, com essa doença em nosso meio, mas, ó Deus, o Senhor tem guardado os teus servos, o Senhor tem protegido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor tem feito a tua vontade. Nós entendemos que o Senhor continua reinando soberano sobre todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E, ó Pai, na certeza de que o Senhor está fazendo o melhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Abra sua Bíblia aí, ou acesse sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. E nós vamos meditar aqui dos versos 1 ao verso 6. Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte forma. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia do barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem me pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, diariamente nós somos aí submetidos a diversos tipos de provações. Em muitas nós somos provados e aprovados. Em outras, somos reprovados. Muitas vezes, como Jó, nós nos achamos aí justos demais para estarmos passando por essa ou por aquela situação. Achamos que não merecemos passar por tal coisa. Mas, queridos, lendo aqui o profeta Jeremias, nós podemos ver como o povo de Israel estava longe daquilo que Deus havia planejado para as suas vidas. Eles estavam voltados para si mesmos, servindo deuses estranhos, sem nem ao menos se importar com o que Deus queria ou com o que Deus faria em suas vidas. Porém, Deus, com a finalidade de reparar o povo ou preparar ali o povo para o que estava prestes a acontecer, o período de cativeiro que viria logo em seguida, Deus ele manda Jeremias descer até a casa do oleiro. E lá da casa do oleiro, Deus ele ensina algumas lições importantíssimas sobre a sua ação modeladora sobre a vida do povo de Israel e também hoje sobre as nossas vidas. Talvez você não esteja entendendo aí o que Deus está fazendo, como Deus está agindo no mundo, como Deus está agindo na tua vida. Talvez você não esteja compreendendo o porquê que as coisas estão assim, dessa forma, e muitas vezes tão difíceis. Mas meditando aqui no livro do profeta Jeremias, nós podemos aqui olhar, observar e extrair 3 fatores que nos ajudarão a compreender a ação modeladora de Deus sobre as nossas vidas. E a primeira lição que nós podemos extrair daqui, o primeiro fator que nós podemos extrair para podermos entender isso é, irmãos, nós somos imperfeitos. No verso 6, o profeta Jeremias diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós. Imperfeitos. Nós somos imperfeitos. O que há de perfeito num monte de barro? Diz para mim. Eu posso te dizer assim que ninguém olha para um monte de barro e diz assim, nossa, que monte de barro bonito, que coisa perfeita. Não. Não é assim. Deus falando para Jeremias, ele diz assim, como barro, assim sois vós. Querido, sozinho, o monte de barro jamais se tornará em alguma coisa. Jamais ele se tornará em um vaso sozinho. Ele jamais será algo. Ele sempre será aquela coisa imperfeita. E além de imperfeito, o barro também ele é impuro. E se você observar, há muita impureza num monte de barro. Há micróbios nocivos à saúde. Há muitos seres microscópicos ali. Muita sujeira há num monte de barro. Queridos, Deus fala para Jeremias, assim sois vós. Esta é a nossa situação diante de Deus. Somos impuros, imperfeitos. Isaías, ele falando sobre essa questão, ele diz que o melhor que a gente pode fazer, todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia diante de Deus. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos como aquele monte de barro, imperfeito e impuro, que só é salvo pela graça de Deus. Porque um dia Cristo morreu por nós. Mas é nesse monte de barro impuro e imperfeito que Deus ele vai trabalhar. Irmãos, o segundo fator que vai nos ajudar a compreender a ação modeladora de Deus sobre as nossas vidas, entender por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Queridos, a soberania de Deus é um atributo que nos mostra que Deus ele tem a autoridade suprema e sem restrições sobre as nossas vidas. O verso 6 é assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, nos momentos mais difíceis, lembre-se que Deus ele é soberano. Nossa atitude normalmente é questionar, é ficar indignado, quando nós deveríamos apenas confiar no Senhor. Ele é o oleiro, nós somos apenas o barro. Por isso, meu querido, quando você estiver passando por provas, não se esqueça, depois da tempestade, vem a bonança. Depois da forte chuva, brilha o arco-íris. Queridos, o nosso soberano Deus, ele não tem nenhum prazer no caráter degenerado de ninguém, nem contribui para que tal pessoa chegue a esse estado. O vaso quebrado não era culpa do oleiro. Olha, no verso 4 do capítulo 18 de Jeremias, diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Não foi por culpa de Deus que o vaso estragou, que isso aconteceu, mas foi por culpa do próprio barro. Alguma substância estranha no barro foi que frustrou os seus esforços e arruinou ali o seu trabalho. Contudo, Deus é o Deus da segunda chance. E é isso que nós aprendemos aqui, porque Deus diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. É isso que Jeremias aprendeu. Quando ele viu ali o vaso se estragando e o oleiro amassando novamente o barro,
e transformando ele num outro vaso. Como um Deus soberano. Deus ele deve sempre, Deus deve ter sempre a liberdade de agir em nós como Ele quiser. Deus age, irmãos, nas nossas vidas. Deus age no mundo da maneira que Ele quer. Ele é soberano. E nós, irmãos, confiantes, devemos permanecer nas mãos de Deus. Como um vaso, como um barro submisso nas mãos do oleiro. É Ele que está fazendo a obra. Ainda que fracos e sem valor. Deus ele pode fazer de nós vasos de honra. Vasos de honra. Por fim, meus queridos, o terceiro fator que nos ajudará a compreender é a ação modeladora de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas e no mundo, é entender que Deus ele quer nos usar. O verso 6 de novo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, Deus ele quer nos usar. Todo oleiro faz um vaso com a intenção de usar. O oleiro não faz um vaso para quebrar ele. Deus ele tem um plano, um propósito para a sua vida, entenda isso, e Ele quer usar você para o propósito e a finalidade que Ele tem para a sua vida. Como eu sempre digo, nada acontece por acaso. Deus ele tem sempre um propósito para tudo que acontece em nossas vidas. Deus ele tem um propósito. Nada acontece por acaso. Toda provação vem sobre nós com a finalidade de nos preparar para algo específico. Queridos, Deus quer usar você. E é por isso que Ele está moldando a sua vida. É por isso que Ele tem trabalhado em você. Porque Ele quer usar você. E quando você se coloca diante de Deus como um servo, como um barro na mão do oleiro, como um vaso nas mãos daquele que o criou, sabe o que Ele quer de você? Que você permita que Ele molde a sua vida. Para que Ele possa fazer da sua vida um instrumento para aquilo que Ele deseja. Ele também quer que você permita que Ele o use no lugar que Ele quiser. Da forma que Ele quiser. Para que através da sua vida, Ele venha realizar os propósitos dEle. Eu quero finalizar essa meditação. Queridos, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Porém, meditando aqui no livro do profeta Jeremias, nós vimos 3 fatores que nos ajudam a compreender a ação modeladora de Deus. Primeiro é entender que nós somos imperfeitos e Deus está trabalhando em nós. A segunda é entender que Deus ele é soberano. Ele age como Ele quer. Ele não vai fazer na tua vida aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer, para o que Ele te criou. E em terceiro, Ele quer te usar. Ele quer usar você, por isso Ele está moldando você, por isso Ele está agindo na sua vida. Não pense que as coisas estão fora de controle. Deus ele está agindo em você, Ele está preparando você. O que Ele quer? Que você seja submisso à vontade dEle, que você se coloque nas mãos dEle como um servo e deixe Ele fazer o que Ele quer na tua vida. Você se submeta a Ele e faça a vontade dEle. Meus queridos, que a cada dia possamos compreender a ação modeladora de Deus, aprendendo o que Ele quer nos ensinar
e estão dispostos a fazer a obra para a qual Ele nos tem preparado. Que Deus abençoe você, meu querido. Abaixe sua cabeça, feche seu olho mais uma vez. Oremos. Pai, muito obrigado pela meditação na Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque realmente não entendemos muitas vezes o que está acontecendo. Todo esse turbilhão de coisas, todos esses problemas. Mas, ó Pai, o Senhor é um Deus soberano. Nós somos seres imperfeitos. E o Senhor, ó Pai, tem um plano, um propósito determinado no teu coração. Nós queremos apenas, ó Pai, nos submeter à tua vontade e permitir que o Senhor nos use para fazermos o teu querer, ó Pai. Mesmo que nós estejamos entendendo, ainda assim nós confiamos que o que o Senhor está fazendo é o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você. Até mais.